Vamos ao relato, então, um maledito diferente. Olá, Ana, sou eu novamente, o fulano. Tá passada? Bom, Ana, como você já sabe, meu nome é fulano, mas nesse relato vou precisar ser chamado pelo nome fictício de Juan. Aliás, todos os nomes desse relato estarão trocados, pode ler sem medo. Ana, eu sou um cara gente boa. Eu tenho lá meus defeitos, é claro, mas quem não tem, né? Se fôssemos perfeitos, não estaríamos neste planeta de provas e expiações e que, se Deus quiser, em breve será um planeta de regeneração. Eu tenho 30 anos, não me considero lindo, mas também não chego a ser feio. Eu diria que sou comum. Sou formado, trabalho na indústria farmacêutica e já engatei uma nova faculdade. Pois apesar de não gostar muito de estudar, eu amo o clima de faculdade. Eu estou aprendendo muito com a geração Z, já que sou um dos mais velhos da minha turma, o famoso cringe, entre aspas. Mas, de fato, eu tenho muita admiração por essa geração que tantos criticam. Um velho conflito de gerações, né? Ana, eu nunca tive sorte no amor. Nunca consegui amar ninguém. No máximo tive aquelas paixões do tipo fogo de palha. E creio que ninguém chegou a me amar de verdade também, pois os meus namoros, entre aspas, nunca passaram de 2 meses. E quando sempre terminavam comigo, e quase sempre terminavam comigo tocando berrante, se é que você me entende. Tipo, com um chifrinho, é isso? Mas houve também as vezes em que eu terminei o namoro simplesmente por estar frustrado ou por notar defeitos que eu sei que eu não sou capaz de tolerar, sabe? Então eu achava melhor acabar com tudo antes de haver mais envolvimento e apego. Muito bem. Meus amigos diziam que eu tinha um bloqueio, e de fato eu acho que tenho. Pois às vezes eu noto que eu mesmo saboto os meus relacionamentos e fico procurando motivos para terminar. Não sei se por ter sido feito de trouxa tantas vezes ou por medo de pôr a minha felicidade nas mãos de alguém, mas eu vivia bem. Eu não me sentia sozinho, eu estava sempre cercado de bons amigos e sexo casual para mim nunca foi um tabu, desde que com proteção, é claro. Bom, tudo ia bem até eu conhecer o Douglas, um cara de 23 anos. Na época eu tinha 27 anos, mas eu parecia ser mais novo que ele. Não por ele aparentar ser mais velho, mas é porque eu pareço ser mais novo mesmo. Sério, as pessoas ficam chocadas quando eu falo a minha idade. Bom, de cara, quando vi o Douglas, eu o achei bem bonito. Ele era moreno, alto, bonito e sensual. E provavelmente você leu isso cantando, né? Sim, moreno, alto, bonito e sensual. Talvez eu seja a solução para os seus problemas. Ah, carinhoso. Ah, bom, vamos lá. Amante profissional. Bom, mas de fato ele era assim. E já no primeiro dia de aula veio puxando conversa e aparentemente demonstrando um interesse fora do comum em mim. Já que mesmo após o fim da aula, nós ficamos de conversinha ali por mais umas 2 horas e ficaríamos mais se não tivéssemos outros compromissos. Ana, eu não gosto de me declarar gay logo de cara. Até porque nenhum hétero se declara hétero quando vai se apresentar, não é mesmo? Eu gosto que percebam naturalmente e que não façam da minha sexualidade a coisa mais importante sobre mim. Eu sou muito bem resolvido, amo ser como sou, mas quero que a minha sexualidade seja tratada como algo normal e natural, como de fato é, sem necessidade de anúncios formais. Isso aí. Bom, o tempo foi passando e a essa altura o Douglas já sabia que eu era gay. Porém, eu não sabia se ele era. Então, por mais cantadas subliminares que ele me passava, eu ficava na minha. Eu não queria ser taxado como o gay que não sabe ter amizade com homens héteros e sem segundas intenções, sabe? Mas boba eu nunca fui também. E sabia que certos comentários e brincadeirinhas eram carregadas de malícia. Eu só não entendia até onde ele queria chegar com aquilo. Eu continuei na minha,
mesmo sentindo uma atração muito forte, e nunca me atreveria a dar o primeiro passo. Afinal, ele sabia que eu era gay. Se quisesse algo a mais comigo, era muito mais tranquilo para ele falar, né? Ana, era cada cantada disfarçada de brincadeira que eu chegava a ficar sem graça. Vivia dizendo que eu era lindo, que devia ter muita gente correndo atrás de mim, elogiava minhas roupas, minhas notas, meu jeito de ser, vivia criando situações para ficarmos sozinhos. Às vezes eu ia ao banheiro e ele ia atrás. Entre meninas, isso é super tranquilo, mas para homens nem tanto. Eu chegava a me sentir meio machista por esses pensamentos, mas de fato começaram a surgir boatos sobre as nossas idas ao banheiro juntos. E em pouco tempo a faculdade inteira achava que a gente tinha um caso. Bom, tudo era motivo para me elogiar. Uma vez comentei que eu gostava de bolo de chocolate e ele passou a levar bolo para mim todos os dias. Eu disse que eu ia acabar engordando e ele respondeu que gordo ou magro não tinha como eu ficar feio. Pior que ele percebia a minha aflição em querer saber se aquilo era real ou só brincadeira. Poxa, eu com 27 anos estaria caindo no joguinho de um cara de 23? Fato é que aquela atração, aos poucos, foi se transformando em paixão. E eu já não conseguia mais tirá-lo da minha cabeça. Até que um belo dia estávamos conversando em frente à faculdade e de repente chega uma garota. Notei pela barriga que ela estava grávida de uns 8 meses. Ela chegou até nós dois, olhou para o Douglas e disse: "Surpresa, amor, vim te buscar." Eu não sei quem ficou mais vermelho, se eu ou ele. Eu fiquei completamente sem ação e o Douglas, muito sem graça, disse: "Juan, essa é a minha namorada, Amanda." E ela, com um tom meio sarcástico, disse: "Ah, então você é o famoso Juan? O Douglas fala muito bem de você." Olha, eu queria que o chão se abrisse sob os meus pés. Tamanha vergonha e decepção ao saber que o Douglas não só tinha uma namorada, como ela também estava grávida. Eu nem me lembro o que eu respondi. Eu só sei que eu inventei uma desculpa qualquer e fui embora. Cheguei em casa e estranhei não haver nenhuma mensagem do Douglas, pois todos os dias ele deixava mensagens perguntando se eu tinha chegado bem e depois ficávamos conversando mais um tempão. No outro dia ele veio conversar comigo como se nada tivesse acontecido e eu tratei de fingir naturalidade também. Mas logo ele tocou no assunto da namorada. Disse que não a amava, mas que por causa da gravidez resolveu ficar com ela. Porém, a situação dos dois não era nada favorável. Ele estava desempregado há um bom tempo e o casal morava na casa dos pais dele. E eu acabei ficando muito comovido com a história e resolvi conversar com o meu chefe. Se não havia possibilidade dele trabalhar na empresa que eu trabalho, o Douglas parecia ter muita sorte. Pois no espaço de uma semana, um dos funcionários pediu demissão e com a vaga livre o chamaram para uma entrevista, a qual ele passou e foi contratado. Em pouco tempo, o Douglas subiu de cargo e já ganhava o que eu levei anos para conseguir ganhar. Sério, todo mundo acabou estranhando o quanto ele cresceu rápido na empresa. Mas eu ficava feliz por ele. Era satisfatório saber que eu fiz a diferença na vida de uma pessoa. Porém, tudo estava prestes a mudar. Douglas me pediu para ser o seu fiador na compra de um carro e no aluguel de uma casa. E eu simplesmente, mesmo querendo dizer não, eu acabei dizendo sim. Eu já tenho um apartamento, tenho meu carro, mas é tudo simples, no nível que eu posso pagar. Mas o Douglas resolveu comprar um carro dos mais caros e alugou uma casa muito chique, num bairro nobre. Definitivamente o nosso salário não dava para bancar tudo aquilo. Aliás, até dava, se não houvesse outros gastos, né? Mas a essa altura do campeonato, o bebê dele já havia nascido e ele me chamou para ser padrinho.
Nesse meio tempo em que ele subiu repentinamente de cargo na empresa e tal, e precisou que eu fosse o seu fiador, eu havia criado uma barreira em relação a tudo que eu sentia por ele. Porém, à noite eu tinha muitos sonhos eróticos com ele, que eu não posso relatar porque senão vai virar proibidão. Até que em um dia eu acordei com alguém passando a língua no meu rosto. O meu quarto é super escuro, a ponto de não conseguir ver um palmo distante do nariz. Então, eu não podia ver o que era ou quem estava fazendo aquilo no meu rosto. Eu só sei que era real, pois eu durmo ouvindo meditações e mantras e pude ouvi-los com clareza enquanto eu estava paralisado e fingindo estar dormindo. Eu sentia que se aquele bicho percebesse que eu estava acordado, algo pior poderia acontecer. Ana, eu sentia o peso daquilo sobre mim. Ele gemia, ele lambia o meu rosto e as minhas orelhas e fazia movimentos de vai e vem com o corpo, se é que você me entende. Sim, eu estava sendo violado por uma entidade e não podia me mover. Quando aquilo terminou de fazer o que estava fazendo, eu me levantei e fui tomar um banho, pois eu me sentia muito sujo. Eu estava com nojo de tocar o meu próprio corpo. Esses episódios começaram a ficar frequentes e eram sempre precedidos por um sonho erótico com o Douglas. Apesar de não poder ver a tal entidade, aos poucos eu fui criando uma imagem mental, sabe? Uma imagem daquilo na minha mente, através do tato, pois mesmo sem poder reagir, eu sentia o corpo dele quando me tocava. Algo me dizia que ele se parecia com aquele monstro do filme Olhos Famintos. Eu me sentia merecedor daquele castigo, por sentir atração pelo meu amigo e agora compadre. Mas dentro de mim eu sabia que isso ficava só na imaginação. Eu nunca faria nada que pudesse prejudicar o seu casamento, entre aspas, mas ou que levasse à separação dos dois, do meu afilhado que eu amo tanto. Eu me sentia tão culpado que eu não sabia falar não para ele. Por isso aceitei ser fiador do carro e do aluguel da casa, mas esse segredo e esses desejos eu levaria para o túmulo. Depois que eu assinei toda a papelada, Douglas simplesmente começou a se afastar de mim. Quando fez o open house no apartamento novo, ele convidou várias pessoas da empresa que trabalhamos e não me convidou. Muitas pessoas ficaram chocadas com essa atitude, pois além de amigos e compadres, sabiam que ele só tinha conseguido alugar aquela casa. Pois além de amigos, eles eram amigos e compadres, né? Pois além de amigos e compadres, sabiam que ele só tinha conseguido alugar aquela casa porque eu fui o seu fiador. Eles sabiam que ele só tinha dinheiro para comprar o carro porque eu consegui um emprego para ele. E ele não me convidou. Eu, muito orgulhoso, não disse nada. Eu fiquei na minha casa, fiquei na minha, e ele foi se afastando e me isolando cada vez mais. Ao passo que ficava no pé de outros colegas de trabalho, fazendo exatamente o que ele fazia comigo. Nesse período, eu entrei numa depressão muito forte. Eu não conseguia nem me levantar da cama. Eu pedi para ser transferido para o turno da noite, porque assim eu ficaria sozinho e poderia chorar sem incomodar ninguém. Como eu imaginava, nessa época, muitos amigos, entre aspas, se afastaram de mim, ao passo que outros poucos me apoiaram muito. O fato é que, mesmo sabendo de tudo que eu passava, o Douglas nunca me ligou ou mandou sequer uma mensagem perguntando como eu estava. Ele passou a ostentar nas redes sociais várias festas em sua casa, com vários amigos em comum comigo e nunca me chamava, nem por educação. Um dia ele foi cobrir um funcionário à noite e como ficaríamos o plantão inteiro juntos,
Agora havia mais funcionários trabalhando à noite, não só eu. Ele então resolveu ir ao meu setor conversar. Contei sobre tudo o que estava acontecendo e ele fingiu não saber de nada, coisa que eu sei que era mentira. Porém, no meio da conversa, ele acabou esquecendo o celular no meu setor e foi fazer o seu intervalo, ou seja, ia dormir. Foi quando eu lembrei que quando éramos muito próximos, um sabia até a senha do celular do outro. Eu não resisti e resolvi tentar para ver se continuava a mesma senha. E para minha surpresa ainda era. Eu comecei a olhar as suas mensagens no WhatsApp para ver se ele falava de mim para alguém, mas eram muitos contatos, até que um deles me chamou a atenção. Estava salvo como amarração. Quando abri as conversas, eu vi que se tratava do contato de um feiticeiro que praticava magia negra. Eu comecei a ler toda aquela conversa e fiquei chocado quando descobri uma foto enviada nas mensagens. E nessa foto apareceu um altar com velas vermelhas, algumas imagens que eu não pude identificar, maçãs, mel, um órgão de algum animal, eu espero. Mas o que mais me deixou horrorizado foi ver a minha foto ao lado da foto dele naquele altar. Eu me controlei, tentei ler as mensagens trocadas o mais rápido possível, pois em breve ele voltaria para pegar o celular. Vi por alto que ele tinha encomendado uma amarração para mim, já na semana que nós nos conhecemos. E descobri também que os bolos que ele levava para mim eram todos enfeitiçados, feitos especialmente para ele. O bruxo ainda ensinava técnicas de hipnose para ele plantar certos pensamentos em meu subconsciente através de palavras-chave e que fariam eu ter os sonhos eróticos com ele. Ai, gente, tem isso também? Ai, meu Deus. A gente tem que começar a ficar até surdo. Ai, olha só. Cadê? Me perdi. Tá. Vi que ele fez feitiço para eu engordar, para eu perder a minha autoestima, para eu ficar sozinho, depressivo, vulnerável e dependente da amizade dele, cedendo a tudo que ele me pedisse. E nós vemos esse filme de novo aqui, né, pessoal? A gente já viu isso em vários outros relatos de Maledite. As pessoas não conseguem dizer não, por mais que seja escrachado, que a pessoa é um lixo. Sempre as pessoas não conseguem dizer não para ela. Bom, eu fiquei muito chocado lendo toda aquela trama, mas tive que me recompor, pois ele já estava voltando. Achei melhor anotar o número daquele tal feiticeiro e quando ele chegou eu fingi que não havia acontecido nada. Por dentro eu senti uma mistura de tristeza e raiva. Nunca havia me sentido tão usado, tão traído e tão manipulado. Quando cheguei do trabalho, por mais nervoso que eu estivesse, fui vencido pelo cansaço e fui direto para a cama. Nem banho eu tomei. De repente acordei com a sensação de que vários insetos estavam andando sobre mim e quando acendi a luz, a minha cama estava lotada de formigas. Eram centenas de formigas e eu não conseguia descobrir de onde elas vinham. Revirei meu quarto em busca de um formigueiro e não encontrei nada. Fiz uma limpeza pesada no quarto, mas não havia nada ali que pudesse atrair formigas. Vi na internet que infestação de formigas indicam acúmulo de energia negativa, e isso fazia todo sentido. Busquei ajuda em um terreiro da Umbanda, e lá me revelaram que espíritos ligados ao sexo me induziram, por meio da minha mediunidade, a pensar e desejar o Douglas. Eles também se alimentavam da energia sexual que eu liberava durante os sonhos que eu tinha com ele. E isso acabou atraindo outros espíritos com vício em sexo. Tive que fazer um longo tratamento de desobsessão, com muitos banhos e orações. Aos poucos fui me recuperando da depressão. Os assédios noturnos pararam, as formigas sumiram e a minha vida foi voltando ao normal. Passei a frequentar o terreiro e a trabalhar as minhas mediunidades.
Um dia, numa sessão de regressão, descobri que em uma de minhas vidas passadas, eu fui uma bruxa. E dentre os diversos feitiços que eu fazia, os mais requisitados eram amarração e separação de casais. Isso me fez pensar que talvez o fato de nunca conseguir namorar ninguém por muito tempo seja um karma, já que separei tantos casais no passado. Eu já havia me esquecido que havia salvo o telefone do tal feiticeiro. No começo pensei em mandar mensagem, mas acabei desistindo. Eis que um dia, ao conferir as mensagens no WhatsApp, encontrei uma mensagem dele que dizia: agora que conhece seu passado, chegou a hora de nos encontrarmos. E deixou seu endereço. Seria muito arriscado ir sozinho, mas foi exatamente o que eu fiz. Frente a frente com ele, o bruxo me revelou todo o plano do Douglas e de sua namorada. Sim, a Amanda sabia de tudo. Eles queriam usar a bissexualidade do Douglas para se darem bem. Haviam enfeitiçado o nosso chefe, que acabou sendo gravado em homenagem com eles, e mais tarde foi ameaçado por Douglas e Amanda, o que o levou a promover o Douglas tão rapidamente. O bruxo disse que eu poderia devolver todo o mal que me fizeram, mas eu decidi não pagar o mal com o mal, e essa minha atitude fez o bruxo me revelar outro segredo. Ele me mostrou um grimório, disse que tinha uns 300 anos e teria pertencido à bruxa que um dia eu fui. Ah, gente, jura? Mas isso é muita coisa, me jura? Ah, rapaz, sim, eu era a reencarnação da dona daquele grimório. Como assim? Ao saber disso, foi como se algo que dormia dentro de mim tivesse finalmente despertado. Aos poucos fui me recordando da magia, dos feitiços e de quem eu fui. Sabia que poderia encerrar qualquer karma, quebrar qualquer acordo ou feitiço. Em outras palavras, eu poderia moldar a realidade da maneira que eu quisesse. Foi quando uma das entidades as quais trabalham comigo hoje me revelou que surgiria um homem em meu caminho, que me amaria, e o qual eu também iria amar. Dessa vez, sem medos nem ressalvas. Eu amaria até os seus defeitos e ele os meus. Perguntei quando aquilo aconteceria e como eu saberia quem era esse homem. A entidade me disse que eu reconheceria o homem da minha vida pelo nome e que isso aconteceria em breve. Passado pouco tempo, um funcionário novo foi contratado e eu iria treiná-lo. E o seu nome? Juan. Tal como o meu, porém escrito com J. São nomes fictícios, tá? É só para vocês entenderem a pista dos nomes aí. Hoje eu tenho 30 anos, não estou com o Juan. As cartas, os búzios e as entidades dizem que o nosso destino é ficarmos juntos. Porém, Juan também precisa lidar com as suas questões. Ele não é assumido, pois ele tem pais muito homofóbicos. Ele tem muito mais bloqueios do que eu. Um dia, na ânsia de tê-lo para mim mais rápido, eu inventei de fazer um ritual de amarração. Por mim, não havia nada demais. Eu não ia mexer com o livre-arbítrio dele, porque eu sei que ele me ama. Só faltava um incentivo para ele assumir isso. Porém, percebi que ele começou a ficar doente e depressivo. Já vai, minha amarrezinha. Ele começou a ficar doente e depressivo, e eu tratei de desfazer a amarração. O Juan melhorou. Porém, a tendência, quando um feitiço de amarração é quebrado, é que o enfeitiçado toma verdadeiro asco de quem fez ou encomendou o feitiço. No caso, eu. A minha ansiedade e carência talvez tenham feito eu estragar tudo. Não sinto que o Juan tenha asco de mim, mas ele está diferente. Eu sinto que me tornei um maledito, porém um maledito diferente. Afinal, a única amarração que eu fiz, eu mesmo tratei de desfazer.
simplesmente por priorizar o bem-estar do cara que finalmente fisgou meu coração tão machucado. Sim, o título desse relato é sobre mim e não sobre o Douglas. Aliás, apesar de eu ter escolhido não devolver o mal que ele me fez, a magia tem suas próprias regras. O nosso chefe denunciou o Douglas e a Amanda por chantagem. Ele foi demitido. Por sorte, já havia pago o carro e eu não era mais o fiador do seu aluguel. Ele teve de vender o carro que tanto ostentava e se mudaram para outra cidade, já que aqui o filme deles ficou bem queimado. Tenho saudades do meu afilhado que nunca mais tive contato, mas que está sob os cuidados de entidades amigas. Bom, esse relato ficou enorme, mas acreditem, eu resumi ao máximo. Até pensei em dividi-lo em 2. Afinal, a parte em que conheci o Juan merecia mais destaque e detalhes. Mais ansioso que sou, sei como é ruim ficar esperando a segunda parte de um relato. Agora, por favor, deixem o like para Ana, que deve estar super cansada depois de ler tudo isso. Aproveitem e se inscrevam no canal, indiquem aos amigos. Vamos bater 3 milhões até o fim do ano. Que tal, assombrados? Muito bom. Ana, muito obrigado e um forte abraço em você e toda a sua família, humanos e pets. Um beijo para você, muito obrigada pela sua história. Rapaz, mas que maledito, filho da... Maledito, maleditona, né, a namorada dele também. Dando golpe. E aí aí a gente fica com raiva da gente, fala como fui tonto, mas aí ele fez magia também, logo no início do encontro. Então era tudo pensado. Eu falava, vou me aproximar desse cara, já vou fazer uma amarração, vou fingir que tô interessada, elogiar até a hora que conseguir o que queria. E ele já estava fazendo isso com outros para conseguir se promover, para conseguir isso, para conseguir aquilo. Ele ia dando os golpes, fazendo as magias, as amarrações e tudo mais. E vai se dar mal, né? Como já começou a acontecer, a gente sabe. Mas olha só, tá vendo? Esses bolinhos, essas coisas. Ai, meu Deus, depois a gente vai ficar paranoico, né? A pessoa vem com toda boa intenção, às vezes, te trazer uma coisinha, né, pra comer, a gente já fica... Obrigado. Obrigado, mas eu vou comer em casa. Ai, meu Deus, né? Nunca se sabe. Pessoas vemos, costumes não sabemos, não é? Ai, ai. Bom, pessoal, este foi o relato de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo pra vocês. Deixem seus comentários com respeito, por favor. E se tiver uma história parecida, uma história dessas de maledito, manda pra gente, ok? Beijo e até o próximo relato.